Saudações jurídicas, queridos ouvintes, espero que todos bem. Vamos então falar hoje sobre o direito do processo civil, os pressupostos processuais da ação. Bora lá? Pressupostos processuais da ação são requisitos de validade jurídica que pertencem ao ato jurídico em si e não ao mérito da demanda. Por isso que são analisados antes do julgamento da causa. Somente quando preenchidos os seus requisitos é que o juiz poderá analisar o mérito. Pressupostos processuais não se podem confundir com os requisitos para a apreciação do mérito. Pressupostos são divididos pela doutrina como pressupostos de existência e validade, ou em subjetivos e objetivos. Pressupostos de existência são então subjetivos. Pressuposto de capacidade de ser parte é a capacidade do sujeito gozar e exercer direitos e obrigações como dispõe o artigo 1º do Código Civil. Podem ser essas pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas formais e a maioria dos entes despersonalizados. Não se confunde esta capacidade de estar em juízo, que é a capacidade processual. A investidura. O poder jurisdicional só pode ser exercido por aquele que o Estado investiu nessa função, aquele que é capaz de a exercer. Atos praticados por pessoa não investida são atos ineficazes e podem atingir todo o processo. Objetivo. Este é o critério de existência e refere-se à demanda. Uma vez que o ato jurisdicional é inerte, é necessária a sua provocação. Sem que seja uma demanda provocada, o processo não chegará nem mesmo a existir. Requisito de validade. Quanto aos requisitos de validade, estes podem ser subjetivos. Competência. A competência é a demarcação dos limites em que cada juízo poderá atuar, levando em consideração os termos da demanda, isto é, a vista da petição inicial e não a procedência ou improcedência da pretensão, bem como não a definem a legitimidade ou não das partes. Imparcialidade do juiz é essencial para a regularidade do processo. O juiz ser imparcial, desinteressado diretamente no conflito de interesses, aquele que julgue a demanda sem um interesse subjetivo nela. Sem a imparcialidade, de nada adiantará o sujeito ser investido do poder jurisdicional, pois ele sempre iria julgar em benefício próprio, sem respeitar os direitos das partes. Capacidade processual. Para praticar atos processuais, as partes precisam ser absolutamente capazes, ou seja, não podem ser absolutamente ou relativamente incapazes. Artigo 3º e 4º do Código Civil. No entanto, somente com representação ou assistência é que os incapazes passam a ter capacidade. Já para as pessoas jurídicas ou formais, está previsto no artigo 75 do Código de Processo Civil que as pessoas que podem ser consideradas as suas representantes, sendo estas indispensáveis que estejam presentes no ato. Capacidade postulatória. Em regra, as partes deverão ser assistidas por um advogado devidamente habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Existem exceções, como ocorre nos juizados especiais, na Justiça Trabalhista, no habeas corpus e na ADIM e ADCOM. Objetivos intrínsecos. Petição inicial apta. A inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo suas hipóteses previstas no artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Citação válida. Com a citação válida do demandado, complementa-se a relação jurídica processual, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo. Em caso de extinção do processo antes da citação do réu, são hipóteses elencadas nos artigos 330 a 32 do CPC, a citação também é necessária, havendo somente, nesses casos, irregularidade processual e não ocorrer a citação válida. Regularidade formal. Os atos processuais devem ser praticados na forma prevista pela lei, tratando-se a formalidade de uma medida que prestigia a segurança para as partes.
No entanto, o novo CPC adotou uma nova postura, permitindo que a formalidade deve sempre ser afastada quando o ato processual atingir sua finalidade e não gerar prejuízo, ainda que praticado em desconformidade com a forma legal. Trata-se do princípio da instrumentalidade das formas. Objetivo extrínsecos, ou seja, negativos. É o caso da litispendência, artigo 485, inciso 5º do CPC. É quando dois ou mais processos idênticos existem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação, no caso concreto, da tríplice identidade, ou seja, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Significa pendência da causa que começa a existir quando de sua propositura e se encerra com a sua extinção. Para o autor da demanda, a litispendência desde o protocolo de sua petição inicial, enquanto que para o réu a litispendência depende da citação válida. A coisa julgada, 485, inciso 5º também. Semelhante à litispendência, mas ocorre quando um dos processos chegou ao seu final, com o trânsito em julgado da decisão. Tem o condão de garantir a imutabilidade da indiscutibilidade da decisão de mérito transitada em julgado, essencial à segurança jurídica do sistema. Perempção, artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. Se o autor der causa por 3 vezes a extinção do processo, em razão do seu abandono, não poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Artigo 486, parágrafo 3º. Convenção de arbitragem. Artigo 485, inciso 7º. Tratado pela Lei 9.307 de 96, ocorrem convenções quando as partes preferem uma solução arbitral à intervenção do Poder Judiciário, podendo qualquer uma delas arguir em sua defesa tal convenção, de forma a impedir a continuação do processo, forçando a parte que buscou a proteção jurisdicional à solução arbitral. Transação, artigo 487, inciso 3º, a linha B. É o acordo de vontades das partes com sacrifícios recíprocos. Ausência de pagamento de custas processuais. Faz-se necessário o pagamento das custas e dos honorários de advogados para a propositura de nova demanda, eventualmente anteriormente extinta. Em demanda idêntica, extinta anteriormente por sentença terminativa. É o artigo 486, parágrafo 2º. Se anteriormente extinta a demanda sem julgamento do mérito, é um dos requisitos de pressupostos de validade da ação. Pessoal, vamos ficando por aqui. Na nossa próxima aula, vamos analisar a competência dentro do processo civil. Eu aguardo vocês lá. Até breve.